Vamos ao doutor agora. Agora está na hora do Yuri, doutor Yuri Sayone, excelente criminalista que está nos atendendo nesse momento. Doutor, eu dei essa volta toda para a gente chegar no senhor já com mais base, para já não começar sem entender corretamente o que pode estar acontecendo. O senhor deve ter ouvido nós leigos aqui, é claro, nessa discussão toda. Agora, tecnicamente, o que cabe ao senhor nos explicar, de acordo com o que o senhor viu da operação ou do mandado de prisão, principalmente? Doutor, um prazer muito grande te receber aqui, viu? Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado, boa tarde, Joel, e aos espectadores. Joel, eu tive a oportunidade de revisar a decisão que decretou a prisão do Gustavo Lima e, sinceramente, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre se essa decisão ela é correta e se a prisão foi muito bem decretada. Eu vou justamente pincelar os pontos que vocês trouxeram agora na reportagem, porque justamente são os pontos que fundamentam e justificam a prisão do cantor Gustavo Lima. Eu vou começar de trás para frente com o ponto da rota do avião. Bom, existe um crime no Código Penal brasileiro chamado favorecimento pessoal. Ou seja, quando você sabe que alguém vai ser alvo da justiça, você dá guarida a essa pessoa para que ela se furte de uma ação da justiça. Vamos lembrar que essa viagem, conforme consta dos autos, ela se iniciou antes da prisão da Deolane e dos demais investigados, ou seja, antes da operação. Então, quando eles saem do Brasil, ninguém tem ideia de que potencialmente haveriam prisões decretadas. Acontece que no curso dessa viagem se descobre que há mandados de prisão expedidos. Só que esses mandados, eles só possuem validade no Brasil. Eles não tinham ainda sido incluídos na lista da difusão vermelha da Interpol, que faz com que esses mandados possam ser cumpridos em qualquer lugar do mundo. Então, o fato de Gustavo Lima ter dado carona, quer ele estivesse dentro do avião, quer ele tivesse pedido para que o piloto dele fizesse um desvio de rota, isso não traz nenhuma consequência para permitir que ele furtasse aquelas pessoas de serem presas, porque ele não é um funcionário público e ele não tem obrigação de entregar aquelas pessoas à prisão. Tá, mas se eu, por exemplo, se eu tenho um amigo aqui, o cara saiu mandado de prisão contra ele, eu tenho conhecimento desse mandado de prisão, eu falo, pô, entra no carro aqui que eu vou te levar para tal lugar. Vamos lá, eu te deixo lá em tal lugar. Eu não estou contribuindo com a fuga dele? Eu estou questionando isso para entender melhor. No Brasil, sim, porque esse mandado pode ser cumprido. Esse mandado não poderia ser cumprido na Grécia. Entendi. Na época da viagem. Entendi. Então, tanto faz ele rodar... Então, não havia uma ação. Então, tanto faz ele rodar em qualquer lugar fora do Brasil, já que o mandado não seria cumprido mesmo, ele pode ir para a Ilha Canária, Portugal, Espanha. Só que a juíza, quando viu isso, quando viu essa rota, falou, pô, ele está ajudando o cara. Aí foi atrás de outros elementos. E esses outros elementos que fazem parte do pedido de prisão? Ou só existe esse elemento central no pedido de prisão, de acordo com o que o senhor viu? Existem outros elementos relacionados ao que ela chamou de envolvimento patrimonial do Gustavo Lima com os sócios da Vaidbet e outros investigados. E como bem colocado aqui pela reportagem, o Gustavo Lima ele comprou uma participação na Vaidbet e também transacionou veículos de luxo. O que não está claro na decisão é como isso caracterizaria a lavagem de dinheiro. Existe movimentação de empresa do Gustavo Lima para a Vaidbet ou para os sócios da Vaidbet que, inclusive, não estão contextualizadas se dentro do contexto da compra da participação societária. Daí, para que a gente tenha a caracterização da lavagem de dinheiro, a gente precisa provar duas coisas no mínimo. A primeira, que a origem do dinheiro ela vem de uma atividade criminosa. Sim. Segundo, que tem alguém querendo esconder esse dinheiro ou querendo fazer com que esse dinheiro se reapresente no sistema financeiro como sendo de uma outra atividade ilícita. Não tem essa informação na ação. E veja, se é uma decisão que decreta a prisão, ela tinha que estar muito bem explicada na decisão. Se estamos tendo dificuldade para entender,
nesse momento, é porque a decisão está errada. No mínimo, por falta de fundamentação. E digo mais, Joel. A juíza mandou bloquear todo o patrimônio do Gustavo Lima. Nossa Senhora. E claramente o patrimônio do Gustavo Lima não tem relação com esse investimento que ele fez ou com a relação pessoal que ele tinha com essas outras pessoas. Então, claramente tem um exagero na decisão. Entendi. Agora cabe a ele se entregar ou a polícia cumprir o mandado de prisão e explicar tudo isso que o senhor está dizendo, fundamentar tudo isso, assim como a equipe de defesa dele já deve estar preparando. Há uma possibilidade dele estar fora. Há uma possibilidade dele estar fora do país e tal. E não é de se estranhar esse tipo de coisa. A gente sabe muito bem, principalmente quando envolve-se pessoas famosas. Normalmente você vê esse tipo de comportamento. E aí depois cabe ao investigado desconstruir as coisas que estão sendo imputadas, muitas das vezes, de forma errônea. Vamos acompanhar a evolução, se atendo sempre aos fatos. Agora o Garrafa tem uma informação de momento aqui, doutor, envolvendo o Gustavo e outros investigados. Em relação a isso que o senhor disse aí, a Interpol, aquele alerta vermelho, né? E parece que todos já estão na Interpol, não é, o Garrafa? Isso, ele coloca aqui aqueles pelo menos que já estavam foragidos da última operação. E aqui eu posso falar porque também já está em prisão preventiva no Brasil. E ela coloca, determina a difusão vermelha, mandados de prisão para Raíssa Ferreira Santana Rocha, Tiago Lima Rocha, José André da Rocha Neto, que é justamente o da Vaidbet que estava com o Gustavo Lima, Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha, que é a esposa do dono da Vaidbet, e Edson Antônio Lenzi Filho, eles todos agora constam na difusão vermelha da Interpol. Joel. Tá. Ó, tem uma matéria aqui que eu acho que vale a pena rodar agora. Já são 5h21. Acho que a discussão ela foi extremamente salutar, foi pertinente pra caramba, do início do jornal até agora, acionando os nossos competentes profissionais, inclusive o doutor Yuri Sayone, trazendo clareza ao assunto e mostrando que há falhas importantes nesse pedido de prisão que foi expedido pela Justiça lá de Pernambuco. Agora,